Convenções sociais da CFP. Depois de detalhar as qualidades do CFP, sinto que é necessário ilustrar que as convenções sociais não são o domínio exclusivo do imperativo feminino. O CFPS tem seu próprio conjunto de convenções sociais, aquelas que são comumente praticadas e auto-reforçadas pela mentalidade beta. Eu percebo que mais do que algumas dessas convenções vão incomodar alguns leitores. No entanto, enquanto você lê isso, por favor, tente fazê-lo de forma objetiva. Eu estou escrevendo isso como uma observação, sem nenhuma intenção de ser uma afronta pessoal a ninguém. Você poderia simplesmente chamar as convenções sociais do CFP de racionalizações, CFP, mas acho que isso ignora o elemento socialmente reforçador dessas convenções. Quando escrevi as qualidades do CFP, eu delineei os traços característicos, os comportamentos e o esquema mental central do que comumente se acredita serem qualidades do CFP. Foi uma lista curta para resumir alguns elementos fundamentais na identificação e tratamento de uma mentalidade beta e auxiliar no desplugue de um CFP. As convenções sociais são diferentes porque são racionalizações socialmente reforçadas, geralmente por ambos os sexos, para o comportamento. Tecnicamente, algumas das qualidades do CFP que descrevi anteriormente também poderiam ser consideradas convenções sociais, mas eu estava tentando abordar os sintomas em vez da doença. Vou definir mais alguns exemplos do que eu mais noto como esquema mental do CFP, que é reforçado socialmente. Uma parte forte do processo de internalização dessas convenções é que a razão pela qual elas são socialmente reforçadas é porque elas são socialmente inatacáveis, ou, no mínimo, é imprudente fazê-lo. Em outras palavras, a resposta comum a elas seria reforçá-las mais, ao invés de desafiá-las, e isso então se torna parte integral do processo de internalização. O mito da mulher de qualidade parece que tudo o que leio na manosfera é a interminável busca por uma mulher de qualidade. Sempre houve muitos artigos e comentários que pediam definições claras do que constitui uma mulher de qualidade, e mais convenientemente colocava as mulheres em dois campos, mulheres de qualidade e vadias, como se não houvesse uma área intermediária. Quão fácil é qualificar uma mulher com base em suas indiscrições, por mais hediondas que possam ser, para qualquer uma dessas categorias. Este é o pensamento binário no seu melhor, ligado ou desligado, preto ou branco, mulher de qualidade ou vadia. Eu acho que o termo mulher de qualidade, mulher errado. Os rapazes tendem a aplicar este termo à vontade, não tanto para definir o que eles gostariam em uma mulher, que é na verdade uma idealização, mas para excluir mulheres com quem eles realmente não tiveram chance em primeiro lugar, ou erroneamente aplicaram muito esforço e muito foco, apenas para serem rejeitados. Isso não quer dizer que não haja mulheres que se comportem de maneira maliciosa ou indiscriminada, nem estou sugerindo que elas devam ser desculpadas por isso. O que eu estou dizendo é que é uma predileção muito CFP medir as mulheres de acordo com idealizações preconcebidas e convenientemente descartá-las como sendo de menor qualidade, quando você é incapaz de prever, muito menos controlar seus comportamentos. Os perigos inerentes a essa convenção é que o CFP, ou até mesmo homem iluminado, que acredita nessa convenção, limitasse a apenas o que percebe ser uma mulher de qualidade, baseada em um condicionamento de uvas azedas. Assim, eles acabam com uma mulher de qualidade por padrão porque ela é a única candidata que o aceitaria para sua intimidade. Torna-se uma profecia autorrealizável por processo de eliminação. Levado à sua conclusão lógica, eles atiram a flecha, pintam o alvo ao seu redor e chamam de alvo, e depois disso eles se sentem bem por terem se agarrado a uma convicção equivocada. Então, por que isso é uma convenção social? Porque é socialmente inatacável. Como essa convenção está enraizada em uma premissa binária, ninguém provavelmente a desafiaria. Seria tolo para mim dizer sim, senhor frustrado, acho que você deve evitar o que considera mulheres de qualidade. Não apenas isso, mas todos nós ficamos satisfeitos com a afirmação que vem de outros homens confirmando nossa avaliação de qual categoria uma mulher deve se encaixar. Assim, torna-se socialmente reforçado. Cuidado ao tornar sua necessidade uma virtude em transformar uma mulher de qualidade em uma substituta para uma humaite idealizada. O mito da bala desviada na minha vida: eu fiz sexo com mais de 40 mulheres e nunca tive uma doença venérea, nem engravidei ninguém. Eu também posso apontar para homens que eu conheço que contraíram herpes das únicas mulheres com quem eles tiveram relações sexuais.
O fato é que você pode igualmente ser uma estrela do rock e tocar centenas de mulheres, sem qualquer consequência, e você pode ser um santo virgem e contrair uma doença em sua noite de núpcias. O mito da bala desviada é uma convenção social que está enraizada na racionalização de que a monogamia serve ao propósito de controlar doenças sexualmente transmissíveis e, portanto, menos parceiros são mais desejáveis do que muitos. Do ponto de vista estatístico, isso pode parecer lógico na superfície. Menos oportunidades para relações sexuais diminuiriam de fato o risco de um único indivíduo, mas infelizmente isso não é uma estimativa prática. Você também precisará basear os números não apenas em quantos parceiros sexuais você e seu parceiro monógamo tiveram, mas também quantos parceiros anteriores tiveram e quantos parceiros esses parceiros também tiveram, e assim por diante, exponencialmente. Apesar de tudo isso, as chances de você morrer de uma forma de câncer, doença cardíaca, tabagismo ou doenças relacionadas à obesidade, ou mesmo uma fatalidade relacionada ao álcool superam de longe o risco de morrer de uma doença venérea na sociedade ocidental. A taxa de mortalidade por contrair gonorreia, sífilis, clamídia, herpes e até HIV é fraca em comparação com muitas, e em alguns casos mais facilmente evitáveis doenças. É claro que, como essa é uma convenção social, eu seria grosseiramente negligente e seriamente criticado pelo público em geral por implicar até mesmo que estou tolerando. Muito menos advogando que um homem explore suas opções e abra sua experiência para fazer sexo com vários parceiros. Mais uma vez, esta convenção social é inatacável. Parece que faz sentido, rapaz, eu estou feliz de me casar e morar junto com a única garota com quem eu já tive a oportunidade de transar e não pegar uma doença, PEL. Soa como convicção, quando na verdade é uma racionalização pela falta de outras opções realistas com as mulheres ou uma incapacidade de lidar com o medo da rejeição de múltiplas fontes. Mais uma vez, a necessidade se torna virtude. Localização. Outro artifício comum é a presunção de que mulheres menos que desejáveis, de baixa qualidade, serão necessariamente encontradas em bares e clubes, ou em outros lugares de má reputação. Assim, o frustrado evitará fortemente esses lugares. Este é, mais uma vez, outro exemplo da lógica binária de um CFP e ignora completamente que a mulheres com as quais eles possam fazer uma conexão bem-sucedida frequentam, de fato, clubes, e b. mulheres menos desejáveis também podem ser encontradas em locais de reunião, alternativos, cafeteria, campus universitário, biblioteca, estudo da Bíblia ou qualquer outro lugar seguro. No entanto, fazer aproximações em um clube é difícil para os inexperientes aderentes ao jogo e para o CFP. Há muita concorrência e muito potencial para a rejeição, em tempo real, para os despreparados. Ao mascarar esse déficit em jogo com a condenação de tais lugares, o CFP acha que está matando dois coelhos com uma cajadada. Ele está protegendo seu ego de uma rejeição muito real, e é elogiado pela sociedade adequada, ou seja, as pessoas que frequentam clubes mas dizem que não, por ser uma pessoa honesta para evitar aqueles antros de iniquidade. O mito de outros caras, esta talvez seja a convenção social CFP mais perigosa. Todos nós gostaríamos de pensar que somos indivíduos únicos e especiais. É um pensamento reconfortante, mas nossa singularidade não significa nada se não for apreciada. Todos gostaríamos de ser belos, talentosos, inteligentes e extraordinários de alguma forma até certo ponto e fazer com que os outros percebessem essas qualidades de forma inequívoca. Esta é a raiz da convenção, não é como os outros caras. A ideia é que o CFP pode e será apreciado em um grau maior por suas convicções pessoais e ou por sua maior capacidade de se identificar com os pré-requisitos declarados para homens por mulheres comparando-se com os nebulosos outros caras, que são vistos como não cumpridores dessas condições estabelecidas para a intimidade. A intenção é, em essência, gerar autoprova social para a atração enquanto substitui um elemento social real por uma evidência social. A falácia deste esquema é que é sempre melhor demonstrar prova social do que explicá-la, mas isso é perdido no CFP, que adere a esta convenção. Isso só se torna mais agravado pelo reforço que ele recebe de outros CFPS, e, na verdade, da sociedade em geral, compartilhando seu desejo de ofuscar os outros caras, fantasmas. Lhe dão um tapinha nas costas e ele é elogiado por homens e mulheres por voluntariamente moldar sua personalidade para melhor se adequar ao ideal percebido de uma mulher. Lhe dizem em tantas palavras, CFP, estou tão feliz que você não seja como os outros caras. Você não pode culpar o cara.
Ele realmente acredita na convicção pessoal do cara bonzinho e todo mundo o aplaude por isso. Eu diria que 95% dos homens não estão nem mesmo conscientes de que estão repetindo ou reforçando uma convenção social, porque a convenção é tão incorporada em nossa estrutura social que é aceita como garantida. As convenções sociais mais eficazes são aquelas em que o sujeito sublima de bom grado seus próprios interesses, desencoraja questionamentos sobre ela, e predispõe essa pessoa a encorajar e reforçar a convenção com os outros. Essa é a essência da matriz, qualquer coisa pode se tornar normal. Eu encontro mentalidade CFP durante todo o dia na minha linha de trabalho, e eu não as encontro estritamente de homens também. Frequentemente encontro-me em algum ambiente social de trabalho, onde as mulheres fomentam uma atitude de CFP, e os homens acompanham elas na tentativa de se identificarem com essas mulheres para se qualificarem para sua intimidade feminina. É esse fator de agradabilidade da cultura pop que é tomado como uma norma inquestionável. Espera-se que as convenções sociais centradas na mulher devam ser simplesmente uma questão de fato, sem qualquer necessidade de pensamento crítico. Para um homem positivamente masculino, não há melhor oportunidade de se diferenciar e começar a plantar as sementes do pensamento crítico no CFPS do que quando você é apresentado a essas situações sociais. Eu acho que a maioria dos homens não tem a coragem de ser um iniciante, correndo o risco de ser visto como um homem das cavernas, mas é uma boa oportunidade para realmente se diferenciar de outros caras, quando você o faz.